Em 1960, a taxa de fecundidade do Brasil era de 6,3 filhos por mulher. Hoje é de apenas 1,5. E essa queda abrupta muda tudo. Significa que as famílias estão menores e que o país está envelhecendo em ritmo acelerado. Em 2010, o Brasil já havia caído abaixo da taxa de reposição populacional, que é de 2,1 filhos por mulher. Ou seja, isso quer dizer que a população vai parar de crescer e começará a envelhecer de forma intensa, contínua, e menos nascimentos significam menos trabalhadores no futuro. E se há menos pessoas em idade ativa, há menos contribuintes para o sistema previdenciário. Resultado: o equilíbrio financeiro da previdência fica comprometido. Esse é um dos fatores centrais para o aumento do déficit previdenciário e a pressão constante por reformas. Para quem advoga na área previdenciária, entender essas taxas de fecundidade não é um detalhe demográfico, é uma peça essencial para você compreender os riscos estruturais da previdência no Brasil, e é por isso que dados como esse precisam fazer parte do repertório técnico de todo advogado, porque você vai ter que explicar para o seu cliente. E se você quer atuar com segurança e visão de longo prazo, previdência também se entende com dados. Isso é essencial para que você entenda que, com certeza, futuramente vão haver mais regras, mais questões que gerarão debates e um campo de atuação indefinido e, com certeza, muito grande para o advogado previdenciário no futuro. O sistema previdenciário brasileiro é baseado em um pacto entre gerações. Os trabalhadores em atividade contribuem por meio de tributos para custear os benefícios daqueles que já se aposentaram. Esse modelo depende diretamente da quantidade de pessoas em idade ativa em relação ao número de idosos. E é exatamente aí que reside um dos maiores desafios estruturais da Previdência. Em 1980, existiam cerca de 9,2 trabalhadores entre 15 e 59 anos para cada pessoa, com 60 anos ou mais. Hoje, essa proporção já caiu aproximadamente em 5. A tendência é que continue até 2040 e que haja apenas 2 trabalhadores e meio, né? Então, em 2060, esse número chegará a 1,6. Isso significa que, no futuro, cada pessoa em idade produtiva terá que sustentar praticamente um idoso, um cenário extremamente desafiador para a sustentabilidade do sistema. A redução da taxa de dependência está diretamente ligada à queda na fecundidade e ao aumento da expectativa de vida. Menos jovens entram no mercado de trabalho e mais pessoas permanecem aposentadas por um tempo maior. Logo, o impacto disso na arrecadação é muito grande e o equilíbrio das contas públicas acaba tendo afetação direta. Por isso, se você é advogado, precisa compreender essa dinâmica, pois ela reforça a importância de discussões sobre reformas, planejamentos previdenciários e alternativas complementares. Entender esse dado não é apenas uma curiosidade. Estatística é uma base essencial para uma advocacia previdenciária técnica, consciente e preparada para os desafios do futuro. Então, você entendendo isso, você vê que a gente está saindo de uma pirâmide e estamos indo para o formato onde haverá um para um. Vamos ficar numa estrutura que não é mais piramidal, para você conseguir entender. E como você pode ter saídas complementares para isso? Uma delas, por exemplo, é o planejamento previdenciário. Existem gente, né, pessoas que falam sobre a previdência complementar, como utilizar ela para ter um benefício no futuro e não depender do INSS, e também como você pode ganhar, né, aplicando as tabelas de imposto regressiva na previdência complementar, além da possibilidade de diferimento fiscal, que você pode deixar de pagar imposto de renda todo ano. Às vezes tem pessoas que têm economia de 6 mil por ano, além de terem esse dinheiro investido até 12% numa previdência,
e conseguem, ao final, né, resgatar o valor com incidência de apenas 10% de imposto de renda. E é por isso que pessoas bem informadas conseguem subsistir sobre os altos impostos no Brasil e também se aposentar muito melhor de quem não teve esse planejamento. Os brasileiros que hoje se aposentam aos 60 ou 65 anos vivem, em média, mais de 80 anos. Isso significa que o tempo de permanência como beneficiário da Previdência aumentou consideravelmente, porque em 1991, um homem que se aposentava por idade aos 65 anos vivia em média até os 77, ou seja, passava 12 anos recebendo o benefício. Em 2017, esse mesmo homem passou a viver até os 82, ampliando o período de recebimento para 17 anos. Nos casos das mulheres, a mudança foi ainda mais expressiva. Em 91, a mulher que se aposentava aos 60 anos vivia em média até os 78. Eram 18 anos de aposentadoria. Já em 2017, essa expectativa subiu para 84 anos, o que representa 24 anos em benefício. Isso mostra que, além dos termos de uma população com menos filhos, também vamos considerar que existem pessoas vivendo mais tempo. O impacto é direto e o aumento do tempo de pagamento da aposentadoria pelo sistema previdenciário ocorre que daí vemos esse envelhecimento populacional somado a uma expectativa maior de vida, pressionando ainda mais o equilíbrio financeiro da Previdência. Para o advogado previdenciário entender esses dados é essencial, porque isso ajuda a representar debates sobre reformas e calcular projeções de benefício, orientando de forma correta o cliente com base em dados concretos. Então, o tempo de vida aumentou e, com ele, a responsabilidade de todos que atuam nessa área também aumentou. Uma parcela cada vez maior da renda nacional tem sido consumida pelo sistema previdenciário. O problema central é que a arrecadação não cresce no mesmo ritmo que os gastos com benefícios. Quando olhamos apenas para o regime do INSS, responsável pelos trabalhadores do setor privado, o desequilíbrio é evidente. Em 1997, a diferença entre o que se arrecadava e o que se gastava com benefícios gerava um déficit de 2,8 bilhões de reais. 10 anos depois, em 2007, esse valor já era de 44,9 bilhões. E em 2017, esse déficit chegou impressionantemente a 182 bilhões de reais. Isso significa que os benefícios pagos representam 8,5% de todo o PIB, que é o Produto Interno Bruto do país, enquanto a arrecadação líquida não passou de 5,7% do PIB. Ou seja, mesmo com o crescimento econômico, as receitas previdenciárias não têm acompanhado o aumento das despesas. E o problema se agrava ainda mais quando incluímos os regimes próprios dos servidores públicos em todas as esferas de governo. Em 2017, somando tudo, o gasto previdenciário chegou a 14% do PIB. Esse cenário revela um sistema que está sob pressão, onde o volume de recursos necessário para manter os pagamentos ultrapassa em muito a capacidade de arrecadação. Para o advogado previdenciário, compreender essas realidades é fundamental. E não se trata apenas de conhecer as normas de concessão do benefício, mas de entender que a lógica financeira por trás do sistema é importante porque amplia a visão estratégica da advocacia. E, para o profissional atuar com maior responsabilidade técnica, especialmente em um contexto de constantes debates sobre a reforma e sustentabilidade, será diferencial para o futuro da prática dele e da advocacia dele, inclusive em termos de planejamento financeiro, né, e planejamento previdenciário para o cliente dele. A maior parte do orçamento do governo federal hoje está comprometido com aposentadorias. Os gastos com benefícios do INSS e dos servidores públicos
federais representam 52% de todas as despesas primárias obrigatórias da União. Quando somamos a isso aos valores destinados ao benefício de prestação continuada e a programas de assistência social como Bolsa Família, chegamos a um total aí de 59% do orçamento da União comprometido com a área social e, em especial, com Previdência. Isso significa que menos da metade do orçamento restante precisa dar conta de todas as outras políticas. Você entende? As outras políticas públicas, incluindo saúde, educação, segurança, infraestrutura, o contraste é nítido. 52% vão para a Previdência, apenas 8% são destinados à saúde e míseros 3% à educação. Isso desconsiderando o salário de servidores. Essa distribuição revela o tamanho da pressão que o sistema previdenciário exerce sobre as contas públicas e tem consequências práticas. Isso significa menos investimentos em escolas, hospitais e programas estruturantes. E o advogado previdenciário precisa entender que esse cenário para compreensão e contexto de reformas, das restrições orçamentárias e das mudanças nas regras de acesso a benefícios não se tratam apenas de um debate político, mas de uma realidade fiscal que impacta diretamente direitos sociais e a própria atuação jurídica. Por quê? Se você tem consciência de números, você é aquela pessoa indispensável para uma função de planejamento alinhada com desafios do presente. Ou seja, você vai ser aquele advogado que vai saber o momento e como aplicar determinadas teses, determinadas regras e até prever um posicionamento de um juiz. Então, você tem uma importante função de contextualizar o momento. E não é porque o governo está com essas dívidas e com esses problemas que você vai deixar de pedir o benefício para o seu cliente. Mas você vai explicar para o juiz que as fraudes, os problemas que existem hoje na Previdência não são culpa do segurado, e isso já vem de muito tempo que eles deveriam ter arrecadado lá atrás com uma alta taxa de natalidade. Tínhamos 9 pessoas trabalhando para cada aposentado hoje. Tínhamos aí a possibilidade de ter vários filhos, as famílias tinham taxa de natalidade elevada, e hoje não é porque o Brasil e a política foi ruim que os seus clientes devem ser penalizados. Ou seja, você vai dizer para o juiz, olha, ele não tem culpa, o sistema já veio de uma origem que não se planejou. Então, o governo agora que trate de ajustar isso e rever os gastos públicos e não colocar a culpa no segurado, que é a parte mais fraca. Quem tem que verificar a gestão é o governo e não penalizar o segurado. O sistema previdenciário brasileiro, por exemplo, ele apresenta uma contradição muito importante, porque quem se aposenta por tempo de contribuição, geralmente com menos tempo efetivo de trabalho e em melhores condições socioeconômicas, recebe um benefício maior e se aposenta mais cedo do que quem se aposenta por idade. Os resultados, então, mostram que, no caso dos homens, a aposentadoria por tempo de contribuição, né, antes da reforma, ocorria ali, em média, aos 55,6 anos, com benefício, em média, de R$ 2.500. Já a aposentadoria por idade acontecia por volta dos 63 anos, ali, né? 65 para o homem, mas pegando homem e mulher, e a renda era de 1.200. Então, para a lógica das mulheres, era semelhante. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela ocorria aos 52,9 anos, com benefício médio de R$ 2.100, enquanto aquelas que se aposentavam por idade, né, que faziam com 60 anos, recebiam em média R$ 1.100. Então, você vê que é desigual. Geralmente, eles trabalharam mais tempo e tinham condições mais duras, recebiam menos. Existia, claro, o fator previdenciário, né, que era facultativo, se aplicava somente se fosse bem,
se fosse melhor, mas revelava, na verdade, uma questão estrutural do sistema, né? Porque favorecia quem teve mais acesso ao emprego formal e estabilidade econômica, já que os trabalhadores de baixa renda tinham carreiras mais instáveis e maior informalidade. Isso acabava fazendo com que eles fossem penalizados. E você entender isso como previdenciarista, compreender a desigualdade para explicar para o juiz, não é apenas uma questão de orientar seu cliente, mas para ter uma clareza sobre o contexto das reformas e das teses que buscam maior justiça. Então, o previdenciarista tem um conhecimento técnico que precisa vir acompanhado de sensibilidade social, principalmente quando o sistema, por sua própria estrutura, acaba reproduzindo desigualdades históricas. Então, você ter esse contexto de arcabouço na hora de argumentar é fundamental para a prática previdenciária. O sistema previdenciário brasileiro reforça desigualdades históricas também entre os próprios regimes de aposentadoria. Enquanto o INSS, que atende trabalhadores do setor privado, paga um benefício médio de 1.200 para mais de 34 milhões de pessoas, o regime dos servidores públicos, antes da reforma, públicos federais, civis, atende um pouco mais de 720 mil beneficiários com um valor médio de R$ 9.000. Essa diferença, por si só, já evidenciava o abismo que existia entre os regimes, mas o impacto era ainda mais gritante quando era analisado o esforço financeiro da sociedade para manter esses pagamentos. No INSS, o déficit por beneficiário gira em torno de R$ 441. Já no setor público, a sociedade transfere, em média, R$ 5.600 por servidor inativo, ou seja, mais de 10 vezes o esforço para sustentar um aposentado da iniciativa privada. Além disso, o déficit no INSS representava cerca de 33% do valor dos benefícios pagos. Já nos regimes de servidores da União, esse percentual era de 59%, ou seja, proporcionalmente o sistema dos servidores era muito mais deficitário. E a carga dessa diferença recai sobre toda a população, recaía, e ainda recai, só que agora com a reforma. Então, os próprios aposentados e aqueles que contribuem menos recebiam muito pouco, e essas pessoas que estão trabalhando trabalhavam para sustentar essas pessoas que tinham aposentadorias superiores. Então, dominar esses dados como previdenciarista aumenta a autoridade técnica e parte desse conhecimento constrói uma atuação mais crítica, mais estratégica e alinhada com a realidade fiscal do país. Fiscal e social, Então, se você quer dominar fundamentos que sustentam o direito previdenciário, entender detalhes técnicos, decisões judiciais e ter referência na área, conheça o curso Previjet, que ele, de certa forma, é o essencial para que você conheça detalhes técnicos. Todo conhecimento agrega. Então, fazer cursos, diversos cursos, especializações, destes termos são muito importantes. Então, o professor, ele vai te passar conteúdo técnico e você vai sim aplicar durante o dia a dia. Então, todo curso que você tiver, independente de tratar, às vezes, do mesmo tema, é essencial, porque cada professor vai passar uma visão diferente do negócio. E o Previjet é um desses cursos que é feito com muito amor e carinho para vocês.